Anteriormente, Jean foi detido por usar medicamentos falsificados para tratar seu paciente. Após os guardas o levarem, a garota de cabelo roxo pergunta ao nosso protagonista se ele previu que seria preso e como sabia disso. Nosso protagonista se senta calmamente e diz que apenas adivinhou. Ao mesmo tempo, ele pensa que os sete mestres têm habilidades especiais, então é melhor não compartilhar com outros. A garota pergunta ao nosso protagonista, que conhece adivinhação, se ele pode dizer o que a espera. No entanto, nosso protagonista acredita que o aroma da garota de cabelo roxo é completamente diferente do cheiro de um porco assado no campo, lembrando que seu antigo livro nunca o decepciona. Ele diz à garota que não pode ver claramente o futuro dela, mas ela deve ter cuidado com a pessoa que veste verde. A garota sorridente diz ao nosso protagonista que não pode adivinhar, mas pede para ele se certificar de anotar algo, pois ouviu dizer que os médicos chineses também fazem combinações. Se ele puder, por favor, informe-o. Nosso protagonista, um pouco nervoso, diz que realmente não pode. O senhor, chamando a garota de Lin, pede que ela não faça o jovem mestre se sentir desconfortável. Ele pergunta ao nosso protagonista se há alguma forma de tratar sua doença, que sempre volta, já que seus ossos idosos não suportarão mais. Nosso protagonista responde que, claro, se ele seguir sua receita e tomar por 3 meses, estará completamente curado. Isso tranquiliza bastante o senhor, que pergunta se ele está certo. Nosso protagonista começa a tirar algo de sua mochila, dizendo para esperar um momento. Lin se pergunta o que nosso protagonista vai fazer, e ele tira um pincel, dizendo que vai escrever uma receita para ele. O que deixa Lin bastante confusa. Ela se pergunta se ainda usam pincéis nesta era e pergunta ao nosso protagonista se não é um pouco desconfortável escrever com isso. Ele responde que o mestre maior diz que o uso do pincel é uma tradição, embora as canetas sejam mais convenientes, mas nem todos escrevem bem com esses pincéis tão desconfortáveis. Se perderem sua tradição, nunca a recuperarão. Lin, um pouco envergonhada, pensa que, apesar do comportamento estranho do nosso protagonista, às vezes parece que ele tem qualidades especiais, algo que os garotos da cidade nos dias de hoje não têm. Em seguida, nosso protagonista entrega um papel ao Sr. Yu, dizendo que a receita está pronta e que essa doença parece ser hereditária em sua família, então todos podem tomar a receita. O Sr. Yu fica um pouco surpreso e pergunta ao nosso protagonista como ele sabia que era hereditária. O protagonista responde que não se preocupe, pois deduziu a partir dos sintomas do Sr. Yu e que, pelo seu rosto, todos parecem ser pessoas inteligentes. O mestre maior diz que aqueles em posições elevadas trabalham muito e carecem de tranquilidade, sofrendo em silêncio. Parece que, desde que começou em sua família, ele tem trabalhado muito. O Sr. Yu pensa que é a primeira vez que alguém lhe diz algo assim. Ele agradece ao nosso protagonista em nome de sua família, e o protagonista agradece a gentileza. O Sr. Yu pede a Lin que devolva o cartão que deu ao jovem mestre e se aproxima do nosso protagonista, dizendo que ouviu tudo e que Lin deveria devolver o cartão. O protagonista tira o cartão, dizendo que é estranho dá-lo e depois tirá-lo, então os pensamentos das pessoas da cidade parecem estranhos. Ele passa o cartão para Lin, e ela diz ao avô que o cartão foi devolvido. Ele concorda, mas diz que agora deveriam se adicionar no WeChat. Lin concorda, olhando envergonhada para o nosso protagonista. Enquanto olha de forma envergonhada para o nosso protagonista, ele apenas se pergunta o que está acontecendo aqui. Lin pega seu celular e se aproxima do nosso protagonista, pedindo para ele escanear seu código com seu celular. Nosso protagonista, bastante confuso, pergunta o que significa escanear seu cavalo, e Lin explica que é um código QR. No entanto, nosso protagonista pergunta se ela está falando de um cavalo de 2 caudas e então mostra seu celular. Lin fica bastante surpresa, dizendo que nunca viu um modelo de telefone como aquele antes, mas parece bastante antigo. Ela se pergunta se ainda funciona. Nosso protagonista, animado, diz que o terceiro mestre lhe deu esse telefone, que ele usava para navegar na internet e ler notícias. Ele acha o dispositivo incrível,
pois viu muitas coisas novas que não conhecia. Lin, um pouco surpresa, pergunta se ele tem o WeChat para que ela possa escanear o código. Ao mesmo tempo, ela se pergunta em sua mente se ainda pode chamar aquilo de dispositivo, e parece que nosso protagonista passou por uma vida bastante difícil. Nosso protagonista diz que não tem, pois seu mestre principal na montanha é quem tem o maior conhecimento de Basic, então todos o obedecem. Um pouco confusa, Lin explica que não está se referindo a esse Basic, mas sim ao WeChat no telefone. No entanto, nosso protagonista se pergunta se o telefone também tem o Google Chat e se deve obedecê-lo, deixando o Sr. Yu e a Lin bastante surpresos. O senhor pede a Lin que não complique as coisas para o nosso protagonista, eles só precisam trocar números de telefone. Ela concorda e salva o número de telefone do nosso protagonista em seu celular, dizendo que o convidará para jantar quando chegarem ao Seul. Ela acrescenta que, se ele realmente quiser comer frango frito, pode fazê-lo. Nosso protagonista, muito animado, concorda. Enquanto o Sr. Yu os observa, ele pensa que, inicialmente, quando subiu no trem, pensou que o jovem mestre era apenas um acompanhante, mas ele acabou sendo muito interessante depois de conhecê-lo. Talvez este jovem mestre seja o destino designado pelos céus para Lin. A família dela e a família Wan já estão de olho nela, e se a família começar a ameaçá-la com um casamento por razões familiares, ele não sabe o que poderá fazer. Só lhe resta aceitar as coisas como vierem. Nosso protagonista diz ao Sr. Yu, que parece estar preocupado com algo e que se algo estiver errado, ele pode ajudar. O Sr. Yu se aproxima e diz ao nosso protagonista que são apenas alguns assuntos menores e que conhecer o jovem mestre neste momento é sua boa sorte. Nosso protagonista alegremente diz que o Sr. Yu parece saudável e tem um bom destino, então ele não deve se preocupar, e qualquer coisa que ele deseje fazer no futuro, ele fará com felicidade. O Sr. Yu sorri e agradece ao nosso protagonista, que se vira para Lin Lin e a alerta a ter muito cuidado com a pessoa de roupa verde, pois pode haver violência. Ela pergunta por que ele mencionou violência e se está certo de que não está enganado. Em seguida, eles chegam à parada de passageiros, onde nosso protagonista está correndo com uma mala e pergunta a Lin se essa bagagem é dela. Ela responde que sim e agradece por ele estar lá, pois, caso contrário, não saberia como tirá-la da plataforma. O Sr. Yu diz a eles que desta vez uma amiga de Lin Lin virá buscá-la, então eles agradecem por tê-los ajudado até ali. Nosso protagonista alegremente diz que não é um problema, pois a mala mal pesa mais que uma vara de bambu. Nesse momento, quando chegam à rodovia, Link se pergunta onde está sua amiga, pois ela disse pelo WhatsApp que estaria lá em breve. Nesse momento, um carro entra rapidamente no local e para na frente de nossos protagonistas. De dentro sai uma linda garota com um chapéu de palha e um vestido verde esplêndido. Ela pergunta a Link se ela está esperando por muito tempo, mas se assusta ao ver o vestido verde da amiga. Então, ela se vira para nosso protagonista e pergunta se há alguma forma de resolver essa situação. Nosso protagonista diz que há, mas com tanta gente ao redor, ele não sabe se ela estaria disposta a se despir. Isso surpreende as meninas e deixa a amiga de Lin um pouco confusa. Ela pergunta ao protagonista se ele realmente precisa que ela tire a roupa. Nosso protagonista responde que sim, pois sempre que não é roupa verde, pode evitar o azar. Então, tirar a roupa é a melhor opção. Lin, alegremente, pergunta se ela só precisa se trocar de roupa. Alegremente, ela pergunta se só precisa trocar de roupa. Nosso protagonista responde que sim. A garota pensa consigo mesma que Lin Lin raramente se aproxima de um rapaz e como ela pode ser tão íntima com aquele homem tão rústico. Ela se pergunta se ele não será um cafajeste querendo se aproveitar de sua ingênua amiga, mas é interrompida por Lin Lin, que a chama de Jinjin e diz que tem algo para contar a ela. Yin Yin responde que é uma coincidência, pois também tem algo para dizer. Ela pensa consigo mesma que Lin Lin não tem experiência com homens, então não deve deixar que ele a engane. Quando planeia falar sobre os homens para Lin, ele segura sua mão e a interrompe, pedindo que ela por favor o deixe falar primeiro e se pode trocar de roupa.
Jinjin fica bastante confusa com o que acabaram de perguntar, e Lin a pede carinhosamente para permitir. Sabendo que tem roupas bonitas no porta-malas, ela suspira e concorda. Então, ela se dirige ao carro, dizendo que realmente não há esperança para ela, então terá que trocar de roupa, mas Lin terá que ir com ela no carro. Alegremente, Lin responde que não há problema. Dentro do carro, enquanto Yin se troca, ela pergunta a Lin qual é a relação dele com aquele rapaz. Ela pergunta a que se refere, e Jinjin diz que, claro, ao homem lá fora. No entanto, ao olhar para frente, ele só vê o Sr. Yu. Jinjin, um pouco confusa, pergunta onde está seu protegido, perguntando se ele está se referindo a ele, que conheceu no trem, mas não sabe por que ele desapareceu. Jinjin diz que certamente ele desapareceu assim que a viu, então ela deve ter cuidado e não se deixar enganar, pois os homens que parecem simples são os que mais enganam. No entanto, Lin não estava ouvindo, ela se pergunta por que ele foi embora sem dizer nada. Jian fica bastante irritada, pensando que Lin está sendo um completo desastre. Em seguida, mudamos de cena e voltamos para o nosso protagonista, que aproveitou o momento enquanto as garotas estavam se trocando e foi embora. Enquanto observa o GPS em seu telefone, ele diz que deve cuidar de seus próprios assuntos, pois seu mestre reservou uma casa para ele na base da montanha, que aparentemente é um lugar tranquilo e afastado do barulho. Ele poderá ver onde está com seu GPS. Nesse momento, um táxi aparece e pergunta para onde ele vai. Ele responde que seu chefe o informou que sua localização atual está a 13 quilômetros do destino. O taxista sorri em sua mente, pensando que nosso protagonista é certamente um estrangeiro e tentará se aproveitar dele, pois quer ir a uma grande distância. Ele pede ao nosso protagonista que entre no carro, já que são mais de 13 quilômetros. Nosso protagonista agradece, mas diz que não precisa pegar um táxi para essa distância. O taxista pergunta o que ele quer dizer, já que são mais de 13 quilômetros, e se ele vai correr. Nosso protagonista, enquanto se prepara, diz que sim, pois isso não é nada, afinal, na montanha, essa distância nem mesmo serviria como aquecimento. Neste momento, ele sai correndo em alta velocidade, deixando o taxista bastante confuso e assustado, perguntando a si mesmo se encontrou um fantasma à luz do dia. Depois disso, vemos nosso protagonista, enquanto corria, guiando-se pelo GPS em seu telefone, atravessando o local como um raio. Pouco depois, ele chega ao apartamento, onde alguns idosos confirmam que ele chegou ao seu destino. Nosso protagonista entra enquanto agradece a eles. Enquanto faz isso, lembra-se de que seu mestre lhe disse que encontrou uma casa com Wi-Fi gratuito, onde as despesas de água e eletricidade são compartilhadas. Dizem que a velocidade da internet é mais rápida, chegando a 2 megabits por segundo, enquanto na montanha a velocidade mais rápida é de apenas 200 kilobits. Nosso protagonista alegremente diz que não sabe o quão rápido são 2 megabits por segundo, mas está ansioso para experimentar. Nesse momento, ele chega à porta do seu apartamento e começa a bater. Ele lembra que o mestre disse que a água e a eletricidade são compartilhadas igualmente. Uma garota abre a porta e pergunta quem é. Ao ver a personalidade imponente da garota, ele fica vermelho e diz que alugou uma casa e seu nome é Xumin. A garota sorri e se apresenta como King Yang, sendo a proprietária da casa. Ela diz que o lado direito é o quarto dele e ele pode usar a sala e a cozinha à vontade, mas ela não gosta de compartilhar a varanda para secar roupas com outra pessoa. Então, o horário para secar roupas é nas segundas, quartas e sextas, e não é permitido secar em outros dias. No entanto, naquele momento, nosso protagonista observa a roupa íntima da garota e fica bastante surpreso, pensando como uma garota pode ter tantos estilos diferentes de roupas. King Yang pergunta por que ele está olhando fixamente, e ele se desculpa, dizendo que não é nada, e vai embora, dizendo que irá para seu quarto. No entanto, assim que abre a porta, fica hipnotizado ao ver ainda mais roupa íntima na cama. King Yang fica bastante irritada e diz que essa é a dele.
Nosso protagonista, bastante envergonhado, vai para o outro quarto pedindo desculpas e fecha a porta com força. Mais tarde, King Yang sorri, dizendo que nosso protagonista é rústico e introvertido, e não é fisicamente ruim, e garotos limpos como eles são raros de se ver hoje em dia. Ela então abre a porta novamente e pergunta qual é a senha do Wi-Fi. Ela lhe entrega a senha, e nosso protagonista a encara por um momento sem dizer uma palavra, mas depois vai embora agradecendo a King Yang sorri, achando adorável a expressão distraída que nosso protagonista tinha um momento atrás, e diz que provavelmente um cara desse tipo nunca cruzará seu caminho. Mais tarde, à noite, vemos nosso protagonista deitado em sua cama, dizendo que as garotas da cidade são realmente interessantes e autênticas, como nos livros. Enquanto tira o objeto de madeira que seu mestre lhe deu, ele diz que de repente sente curiosidade sobre a sétima irmã. O mestre diz que de repente ele fica curioso para saber sobre a sétima irmã e como será ela. Nesse momento, o objeto desaparece de sua mão, e ele percebe que terá que usar adivinhação para descobrir mais. Então, começam a meditar enquanto uma letra começa a se formar ao seu redor. Nosso protagonista se concentra e vê muito dinheiro, perguntando-se se a sétima irmã está relacionada ao mundo dos negócios. Ele fica frustrado por não conseguir ver o rosto dela claramente. Nesse momento, ele acorda e começa a reclamar de dor, dizendo que os 7 mestres se uniram para esconder a presença da sétima irmã. Ele se pergunta se, caso uma delas estivesse ausente, ele poderia descobrir mais sobre ela. No entanto, ele fica animado ao perceber que ela está relacionada ao mundo dos negócios, pensando que talvez possa encontrar informações na internet. Após uma busca, ele se decepciona ao encontrar apenas pessoas mais velhas. Enquanto ele está deitado, seu estômago começa a roncar, então ele decide ir à cozinha preparar algo para comer. Ele se pergunta onde está Liang, já que morar com uma garota pode ser um pouco desconfortável, então decide ser cuidadoso. Ele fica confuso ao ver o fogão a gás, mas lembra de um tutorial que viu no telefone. Ele tenta acendê-lo, ficando emocionado quando consegue. Ele prepara macarrão, lembrando que era considerado um especialista em cozinhar macarrão quando estava na montanha. Depois de comer, ele percebe que está tudo muito silencioso, sentindo falta do barulho dos velhos da montanha. Nesse momento, alguém bate à porta. Nosso protagonista pensa que alguém está entrando com a chave, imaginando-se a atraente proprietária da casa voltando. No entanto, entra uma garota acompanhada de outra, que parece estar em péssimas condições. A garota fica surpresa ao ver nosso protagonista e pergunta quem ele é e por que está na casa de King Yang. Ele se apresenta, mas a garota sai correndo, dizendo que não tem nada a ver com aquilo. Nosso protagonista a observa e acha que ela parece uma pessoa má. Enquanto olha para King Yang, pensa que ele deveria levá-la para a cama, já que cheira a álcool. No entanto, nesse momento, ele percebe algo e se aproxima rapidamente para ajudar King Yang. Em um exame mais detalhado, ele nota que definitivamente alguém a drogou. Ele fica chocado e se pergunta quem poderia ser tão maligno a ponto de drogar uma jovem. Parece ser uma droga muito forte. Nesse momento, King Yang acorda e vomita água no chão. Nosso protagonista observa que ela vomitou um comprimido e o pega, constatando que parece ser uma droga alucinógena. Enquanto a examina, percebe que é uma dose bastante grande. Parece que estão realmente seguindo esse plano. Ele pede a nosso protagonista para chamar a emergência, mas ele sugere que talvez seja tarde demais, pois ela absorveu uma quantidade excessiva da substância e isso causou uma dispersão de energia renal. Ele calcula que ela tem no máximo 10 minutos de vida. King Yang se pergunta como isso pôde acontecer e grita desesperadamente que não quer morrer. Nesse momento, ela se lembra de um garoto que disse que, se ela não bebesse hoje, não abriria o bar. Ela pensa que se soubesse que o copo estava envenenado, teria lutado contra isso. Por que isso está acontecendo com ela? Ela só queria viver uma vida boa. Antes, quando era pequena, sua mãe a abandonou, usando-a apenas para tirar dinheiro de seu pai. Agora que ele partiu,
ela se sente sem valor. No presente, nosso protagonista observa Qin Yang e percebe que quem fez isso não é uma boa pessoa. Salvar a vida dela poderia colocá-lo em apuros, mas seu mestre o ensinou a ajudar as pessoas, além de ser um médico de bom coração. Ele começa a examinar Qin Yang, dizendo para ela não se preocupar, pois ele pode ajudá-la. Ela pergunta se ele está se referindo a ele mesmo, mas ele pensa que supôs corretamente. É claro para ele que precisa expurgar as toxinas. Ele começa a tirar as roupas de Qin Yang, que pergunta o que ele está fazendo. Em sua mente, ela pensa que todos os homens são iguais e que nenhum deles terá um final feliz. Enquanto ele examina a condição dela, ele afirma que o mais importante é expelir as toxinas, mas as agulhas são muito pequenas. Ele pega um pequeno facão e começa a cortar Qin Yang no abdômen. Ela começa a gritar, mas ele começa a costurar a ferida rapidamente. Após terminar o procedimento, ele diz a ela que está tudo bem agora e que ela só precisa descansar por alguns dias. Ela se levanta, perguntando o que ele fez. Ele assegura, dizendo que é simples, ele apenas removeu a fonte da toxina com uma cirurgia. Ela está bastante envergonhada e se pergunta se ele é realmente uma boa pessoa. Nesse momento, ele a leva para o quarto e diz para ela descansar enquanto ele cuida de algumas coisas. Ela sorri. No entanto, neste momento, alguém bate na porta e grita alto, deixando nosso protagonista confuso. Qin Yang diz que são eles novamente, mas ela não pode acreditar que tiveram a audácia de voltar. Nosso protagonista pergunta se ela quer que ele abra a porta. Enquanto ele se aproxima, ela diz que parece que é sua amiga que a trouxe aqui há pouco. No entanto, Qin Yang o impede, dizendo para esperar, já que todos eles são os bastardos e foram eles que a drogaram. E aí, apaixonados por esse tipo de conteúdo exótico, gostaram? Se você curtiu esse resumo incrível e quer garantir que não vai perder nenhum conteúdo emocionante, inscreva-se agora mesmo no nosso canal. Não deixe essa oportunidade passar, clique no botão de inscrição e faça parte da nossa comunidade. Muito obrigado, deixe seu comentário e nos vemos no próximo vídeo.